Volta a qualquer momento na programação. ZYJ 351, Rede Comunicadora Iguaçu, integrante da Rede Bandeirantes de Rádio. Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, boa tarde. Hoje é dia 31 de outubro de 2019 e esse é o programa Conteúdos do Paradireito, até às 2 horas da tarde, na Rádio RCI, sempre ao seu lado. Eu sou Maria Madalena Esteves, hoje estou aqui com meu colega Eliel Queiroz e recebemos como convidado o pesquisador Paulo Freire, graduado em Ciência da Computação e consultor educacional, voluntário e docente da Reaprendência, pesquisador da Parapedagogia. Boa tarde, gente. Boa tarde aí. Estamos ao vivo no Facebook, Rádio RCI Iguaçu, onde você também pode ver nossa transmissão com imagens e interagir, comentar e participar da programação. Também ao vivo no aplicativo Sempre RCI, que você instala gratuitamente, no site semprerci.com.br e no AM da sua rádio em 1320 em toda a região de fronteira. Você pode interagir conosco pelo WhatsApp da RCI, anote o número. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI. Já estamos aqui com a Débora Pereira, dando boa tarde de Brasília. Boa tarde, Débora. Paradireito é o estudo do conjunto de normas, princípios e paraleis para que tenhamos uma manifestação mais justa, íntegra e reta, alinhada ao fluxo cósmico. Junto ao paradireito, temos também os paradeveres, que seriam os compromissos firmados pela própria consciência para o desenvolvimento da sua evolução e entrosada evolução do seu grupo evolutivo. Esses conceitos foram adaptados dos verbetes paradireito para dever da Enciclopédia da Conscienciologia. A Conscienciologia deve ser pesquisada a partir do princípio da descrença. Não acredite em nada, nem mesmo no que falamos aqui na rádio. Experimente, tenha suas próprias experiências e, claro, compartilhe conosco. Tema de hoje, como exercer o princípio de aprender com os erros. Carlos Menezes chegou aqui. Boa tarde, Carlos. Eliel, vamos começar pela pensata? Vamos começar pela pensata. É uma satisfação estar o Paulo aqui junto com a gente, e eu acho que é uma temática muito pertinente a questão da aprendizagem pelo erro, né? Como a gente aprende através do erro. E aí nós temos uma pensata para a gente começar a entrar no clima, né? A pensata ele coloca assim, ó: no cosmos ocorrem mais erros que acertos por parte do princípio evolutivo em evolução. Então, quer dizer, evolutivamente se dá através do erro, esse processo do avanço da nossa evolução. Então, é muito, às vezes, difícil a gente imaginar que nós evoluímos a partir desses erros, né? E aí, a partir daí, a gente queria fazer a primeira pergunta para você tentar nos ajudar aqui. A pergunta é: como você fez a autopesquisa da aprendizagem pelo erro? Legal. Bom, boa tarde, Madalena, boa tarde, Eliel, boa tarde, ouvintes. Boa tarde. Gostaria de agradecer também a vocês e a Marilza pelo convite, né? Satisfação estar aqui com vocês. Bom, no meu caso, a aprendizagem pelo erro, ela foi baseada em muitas experiências errôneas pelas quais eu passei, e essas experiências, elas geraram muitas cicatrizes. E a cicatriz, ela é uma marca, né, que toda vez que a gente olha para uma cicatriz, aquela marca, a gente lembra daquilo que nos machucou. Então, através dessas cicatrizes, eu fui fazendo as reflexões, e através dessas reflexões, eu fui retirando os aprendizados que tinham ali em cada uma das situações, né? Então, assim, eu acho que é importante também mencionar que a aprendizagem pelo erro aqui no caso, não é aprendizagem baseada no erro de outras consciências, mas é aprendizagem baseada nos próprios erros. Então, na pesquisa que eu fiz aqui, baseada nos erros mesmo que eu cometi. Existe uma máxima que diz assim, né, que as palavras movem e os exemplos arrastam. E basicamente a gente está falando aí do exemplo positivo, né? Então, e é muito bacana, você olha um exemplo positivo, você consegue extrair aprendizados, né? Só que geralmente, quando você observa uma consciência que está atuando com um exemplo positivo, geralmente você não tem a menor ideia de todos os erros que ela cometeu, de todas as dificuldades que ela passou, de todos os aprendizados que ela teve para estar ali naquele momento de excelência, né? Geralmente a gente observa apenas a ponta do iceberg, mas existe toda uma montanha que está submersa ali, que tem os erros, tem as experiências e tudo que ela vivenciou, né? E aí, assim, pelo menos na minha experiência, nada foi mais efetivo para a minha aprendizagem do que os erros que eu cometi, especialmente quando o erro era mais grave,
né? E eu entendo que os erros são mais graves quando envolvem outras consciências, né? Enfim, basicamente... Paulo, como eu estava te falando ali fora, para mim também a experiência tem que ser pessoal. Eu sei que, claro, a gente pode otimizar aprendendo com os erros dos outros, né? Mas eu, particularmente, preciso ir lá e testar também. Sim, eu acho que você experimentar, né, e passar pela situação, aquilo ali imprime de uma forma, e por isso que eu Sim. comentei da gravidade, né? Quanto mais grave o erro, aquilo parece que fica impresso, realmente, e você consegue extrair uma série de situações que você fala, eu não quero mais passar por isso. Né? Então, aí você acaba otimizando o seu aprendizado. Pelo menos eu penso que pode ser assim. Essa pensata, não sei se vocês sentiram isso, mas para mim parece que ele quis associar a quantidade de erros também a um nível evolutivo, né? Ou seja, a tendência é a gente errar menos, mas isso é um percurso, né? Eu penso assim, né? Considerando o princípio evolutivo, se ele estiver ali nos estágios iniciais da evolução, eu acho que a tendência realmente é você errar mais. Mas conforme a gente vai avançando no nível de maturidade, eu penso que a tendência é a gente errar cada vez menos. Eu tenho como hipótese que consciências mais evoluídas, elas têm um dicionário de erros muito extenso. Né? A parajurisprudência. Sim, tanto de erros que elas cometeram, quanto de erros que elas viram outras consciências cometerem. Então elas conhecem muito a respeito do erro. E justamente por conhecer muito a respeito do erro, eu entendo que elas têm uma compreensão maior a respeito da lógica do processo evolutivo, e por isso elas tendem a errar menos. Uma coisa que é interessante em termos de entendimento, que você fala assim, a gente diminui os erros conforme a gente vai evoluindo. Mas se a gente analisar, o nosso nível de responsabilidade sobre o erro é muito maior. Então, uma coisa é eu não saber nada sobre energia. Desde o momento que eu tenho conhecimento de energia e cometo os mesmos erros, tendo essa visão de conjunto maior, então o peso do erro, ele acaba sendo mais significativo. Você tem que ter É um agravante, né? Isso, é um agravante. Então você sai, né, do atenuante para o agravante. Eu posso até cometer menos, mas a minha responsabilidade é mais. Então, nessa situação assim, como que você percebeu a sua autorresponsabilização a partir do erro? Exato. Bom, eu acho que os erros a gente pode classificar, né, inclusive a aprendizagem pelo erro, em alguns aspectos aí, né? O erro, quando ele acontece por inexperiência, né, você não ter traquejo daquela situação, eu penso que ele tem um atenuante, né? Quer dizer, você não conhece, você está passando por aquilo ali, você está aprendendo. Mas, se não é por inexperiência, eu penso que é por falta de reciclagem, né? E aí pode resvalar em uma série de coisas. Por exemplo, você pode errar porque você tem um nível de autoconhecimento baixo, né? E eu acho que o autoconhecimento ele é fundamental para a gente acertar. A gente tem um autoconhecimento cada vez melhor. Por quê? Suponha que a pessoa, por exemplo, ela sabe que ela é muito impulsiva, por exemplo, né? Ela sendo impulsiva, e se ela tem o conhecimento disso, ela sabe que ela não vai se colocar em uma determinada situação que a impulsividade vai vir à tona e que vai levá-la a cometer algum tipo de erro. Então, eu acho que o autoconhecimento ele nos ajuda a prevenir os erros. Outro ponto, a pessoa pode errar também, às vezes por medo de ter uma conduta mais assertiva numa determinada situação, até porque ela tem medo das consequências daquela conduta, daquela postura. Ela pode errar por atos anticosmoéticos, pela promoção da mentira, por exemplo. Ou então ela pode errar por teimosia, por ela achar que não, tem que ser por ali e tudo mais. Então eu penso que o primeiro tipo de erro, né, que é pela inexperiência, ele realmente tem atenuantes porque a pessoa está conhecendo e faz parte. Os outros erros eu penso que é por falta de reciclagem, né, e aí a pessoa precisa aprofundar naquilo ali. Um aspecto assim que veio para mim, para a gente pensar, é assim, por exemplo, você falou que tem vários tipos de erros, tá? Por exemplo, quando a gente erra por uma convicção distorcida ou com uma visão menor e que eu às vezes não consigo abrir mão daquela visão e eu acho que eu estou certo. Só que quando amplia aquele contexto, aí eu percebo que eu estou errado. Que é um erro cognitivo da ideia, do contexto. E às vezes é mais difícil da pessoa abrir mão disso. Você já teve alguma experiência nesse sentido? E como que a gente pode não cair nesse mata-burro? Sim, todos esses pontos que eu comentei são baseados realmente nas experiências que eu passei, né? Então, todos esses erros que eu fui classificando é com base no exemplo pessoal aí. Sim, eu penso que esse erro que você comentou, ele tem a ver com a teimosia, né? A pessoa ela ali está insistindo naquele ponto de vista, e eu penso que isso está relacionado com a falta de abertismo consciencial. E aí, o que eu procuro fazer para
ampliar o abertismo consciencial? É aplicar o princípio da descrença na prática, né? Eu me coloco muito em várias experiências, eu gosto de experimentar. Muitas vezes, quando você se coloca em experiências, você acaba quebrando a cara, você acaba errando, escorregando, mas enfim, você aprende, você tem um aprendizado, né, naquilo ali. Mas eu penso que a base disso é o abertismo consciencial. Você realmente está ali aberto a outras possibilidades além daquela que você está enxergando. Você consegue conciliar esse abertismo consciencial correlacionado ao paradireito? Como que você acha que você vê que esses assuntos se interlaçam? Bom, correlacionando ao paradireito, deixa eu refletir aqui. Considerando, todos os direitos e deveres, né? Pensando de uma forma mais evolutiva aí, assim, o abertismo consciencial, inclusive a experimentação. Claro que você não vai se colocar em experiências que vão, por exemplo, colocar em risco a sua vida ou em risco a vida de outras pessoas, né? Eu acho que tem que ter um limiar aí que você pense, por exemplo, nas consequências daquilo que você vai fazer, daquilo que você vai experimentar, né? Muitas vezes você já tem conhecimento para não passar por determinadas situações, seja porque você já errou nessa vida por conta disso, seja porque você está resgatando lá da sua holomemória, alguma coisa te diz que não é para ir por aquele caminho, né? Mas eu penso que é importante você analisar com base no conhecimento que você já tem, de fato, e você ter o bom senso, né? Realmente, algumas situações eu não vou me colocar. Se isso vai impactar outras pessoas ou vai me impactar, e aí tem a ver com respeito, né? Se, por exemplo, eu não vou ter o respeito por mim ou pela outra consciência, isso aí já é um grande limitador nas experiências. Eu acho que pelo menos por aí já dá para partir. Como a gente estava comentando, né, que dentro do direito, nós profissionais temos uma certa cobrança de não errar, né? O advogado, ele tem a última palavra, ele tem que estar certo, a gente percebe, eu pelo menos percebo isso claramente entre os colegas, né, e em mim, por fazer parte dessa profissão. E no paradireito, a gente também pode pensar nessa questão da gente conhecer as regras do fluxo cósmico, né, da evolução, a chance de errar diminui um pouco, se a gente estiver ali aplicando o que a gente está aprendendo, né, e atento a isso tudo. O Carlos comenta que a sincronicidade, que hoje ele assistiu um vídeo do professor Valdo que ele falava que é melhor aprender com os erros dos outros do que com os próprios erros. Ele costumava mesmo falar isso bastante, né? E ele não tinha visto que esse era o tema de hoje, a sincronicidade. Bacana. Paulo, queria colocar uma outra questão aqui. É assim, é uma pergunta, né? Você concorda que aprender com os erros nos garante o direito de acertar? Eu penso que o direito de acertar, ele já é garantido a todas as consciências, independente se ela está aprendendo a partir dos erros ou não. Eu penso que se ela consegue aprender a partir dos erros, aquilo vai trazer para ela mais sustentação, vai trazer para ela mais material, aquilo vai apontar mais caminhos, eu acho que vai trazer mais opções que podem levá-la a acertar. Porém, não é garantido que a consciência, quando aprenda com os próprios erros, ela vá acertar. Porque muitas situações, eu já passei por isso e talvez você já tenha percebido também. Às vezes a consciência sabe que não é prosseguir por aquele caminho. E às vezes ela já sabe que aquilo é errado. Mas ela insiste ali, seja porque ela tem alguma motivação interna, seja por um ganho secundário, seja por uma autocorrupção, né? Então, eu penso que... e tem um ponto que eu acho que é até importante. Nesse caso, né? Eu acho que a escolha do acerto, a escolha pelo acerto, né? Ela depende do nível de maturidade da consciência. E muitas vezes a escolha pelo acerto, ela é a escolha mais difícil. É aquela escolha que você vai ter que abrir mão de coisas que você gosta, é aquela escolha que você vai ter que desapegar, é aquela escolha que você vai ter que sair da situação cômoda. Então a escolha pelo acerto, muitas vezes ela é difícil, né? Mas eu penso que depende do nível de maturidade mesmo. Como eu tinha te falado, eu escrevi sobre crescendo o trafarismo, né? Ou seja, sair de uma visão mais pessimista e dramática para uma visão mais positiva e desdramatizada. E quando eu penso assim num direito de acertar, é que às vezes a consciência entra numa monoideia de autoculpa porque errou, e ela esquece que ela tem o direito de acertar e que ela pode usar isso a favor para sair dessa zona realmente de erro, de conforto. Para mim é zona de desconforto, né? A pessoa, quando ela entende que aquilo é um erro, vira uma zona de desconforto. Então, para ela pegar isso e acertar com mais propriedade, como você está falando, né? Com mais autoridade moral, enfim.
Exato. se apropriar desse direito de que ela tem de acertar, né? Depois de ter errado bastante. Exato. Quando a consciência erra bastante, quando ela faz a reflexão, quando ela vê aquilo que ela precisa mudar e aceita mesmo o processo, que às vezes passa pelo processo de autoaceitação, né, para sair dessa questão de autoculpa, eu penso que, como você comentou, ela ganha força moral, ela ganha força presencial mesmo, sabe? Até extrafisicamente falando. Paulo, assim, entendendo, colocando uma ideia que veio assim, que eu achei muito interessante, assim, como a gente consegue ver isso. Nós temos a chamada economia de males e economia de bens. Como que é visto o erro nessas situações? Entre uma economia de bens, que eu tenho uma coisa boa e vou fazer uma coisa excelente, ou uma economia de males, né? Uma coisa ruim que poderia ser péssimo. Uhum. Existe um entendimento de erro nessas situações? Eu penso que sim, né? Se a gente está falando em economia de males, e aí, me ajuda aí, Eliel, né? Se eu estou com o entendimento correto, né? Economia de males é você, dos males, o menor, não é isso? Então, assim, se você já está conhecendo, né, um pouco melhor o processo de erro, você já sabe, por exemplo, que um determinado caminho não vai ser um caminho muito produtivo, você já teve algumas experiências que indicam que aquilo ali pode dar um determinado erro, né? Eu acho que realmente aí entra a economia de males, você escolher não tomar aquela atitude. E no lado da economia de bens, eu acho que é o oposto, né? Você realmente procurar maximizar isso. Se você já sabe que um determinado caminho ou determinadas posturas, mesmo que aquilo seja difícil, que vai precisar de reciclagens, mas aquilo ali vai te levar para resultados mais positivos, eu acho que vale a pena você investir para daí você sim alcançar a economia de bens, né? Porque aí no caso, para mim é bem distinto, é como se fosse a economia de bens é como se fosse o aumento do acerto, e a economia de males, a diminuição do erro. É isso, mais ou menos? Mesmo, é isso aí. Bacana. O Carlos comenta aqui que concorda com o professor, escolher o acerto é sempre mais difícil e penoso, mas a evolução e o patamar que está sendo conquistado vale o esforço. E a Natália Amêndola também entrou aqui. Bacana. E, assim, não sei, é sempre mais difícil e penoso, me parece meio taxativo, né? Talvez não em todas as situações, mas tem situações que sim, tem situações que realmente é difícil ali, porque vai envolver reciclagens muitas vezes. Sim, do ganho secundário, do gargalo da pessoa. Exato, né? ela tem que mudar algumas coisas que às vezes ela não está a fim de mudar naquele momento, ou que vai ser difícil ela mudar, e às vezes ela tem que passar pelo desapego também. Às vezes o desapego é uma questão que ela tem que lidar, e muitas vezes, se a consciência ela não decide fazer isso por conta própria, a vida traz situações que vão levá-la a tomar aquele tipo de atitude. Assim, por exemplo, o que você acha que dificulta as pessoas a ter a autoaceitação do erro? Entendeu? Aceitar que errou. Qual que você acha que dificulta mais a pessoa fazer esse movimento de aceitar o erro? Porque às vezes a gente busca justificativas para amenizar os nossos próprios erros. Só as circunstâncias, o sistema, foram os outros. E aí, no certo modo, quando a gente usa esse mecanismo, é porque nós estamos com a dificuldade de aceitar o nosso próprio erro dentro daquele contexto. Então, você já errou também outras coisas, você aprendeu com isso, mas como que foi essa autoaceitação dos seus próprios erros? No processo de aprendizagem pelo erro, no verbete, inclusive, eu listo lá, são 10 etapas. A primeira etapa, só para a gente ter uma noção da gradação, a primeira etapa é a pessoa cometer o erro. A última etapa, a primeira é essa, a 10ª seria a reciclagem, né? A pessoa se colocar em situações que vão realmente provar que ela aprendeu. A etapa do meio, a 5ª etapa, é a etapa da aceitação, né? E o que eu vejo que é fundamental? O primeiro que eu penso que essa etapa é a principal de todas, mas em relação ao que você perguntou, eu acho que tem 2 pontos que ajudam muito. O primeiro deles, se a consciência ela tem uma preocupação muito grande com a autoimagem, isso é um dificultador para ela perceber que ela está errando. Porque às vezes ela quer manter aquela autoimagem idealizada que ela tem a respeito dela mesma. Isso aconteceu comigo, eu passei por isso. Eu tinha uma ideia a meu respeito, não, Paulo Freire, certinho e tudo mais, e aí eu errei uma série de vezes, né? E com aqueles erros, essa autoimagem foi por terra. E isso foi ótimo, sabe? Porque daí eu tive a chance de criar uma outra imagem a respeito de mim mesmo. Eu falei, não, a minha imagem atual é essa, né? Então eu penso que a não preocupação com a autoimagem, né, ou a perda da autoimagem, eu acho que é algo bem positivo. E um outro ponto que eu vejo também, que leva a pessoa à não aceitação, é o orgulho, que tem a ver com a teimosia. A pessoa, por exemplo, não admitir que ela pode estar errada, ela não admitir que ela não está enxergando a situação como um todo. E também, quando você erra muito,
você não só perde autoimagem, como perde orgulho também. Isso é muito positivo, né? Então, Abre logo mão disso, já que é abre melhor. mão e tal. E isso é muito bom mesmo, Madalena, porque realmente você libertador, avança. Né? É libertador. É libertador. Você fala, gente, beleza, eu sou esse aqui, ó, errei um monte. Essa é minha figura atual, minha fotografia, e eu tô muito feliz, porque agora eu tô conseguindo ver minhas limitações, tá Sim. todo mundo vendo e eu tô assumindo isso, tô aceitando. É porque a gente é o último que reconhece, os outros já viram e já estão comentando há muito tempo, né? Geralmente a galera toda já viu todo o processo dele. É porque, assim, por exemplo, o processo do conflito gera nesse sentido. O conflito com você mesmo, quando você não aceita o seu próprio erro, ou quando você não aceita o erro do outro, que aquilo impacta em você. Então, as duas situações geram situações conflitantes, tanto intraconsciencialmente como interconsciencialmente. É isso, mais ou menos? Sim, eu penso que sim. Vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Só Vamos. avisando aqui que eu estou colocando no Facebook o link da tertúlia, né, que você fala sobre Muito aprendizagem bacana. pelo erro. Bacana. Esse é o programa Conteúdos do Para Direito, ao vivo até as 2 horas da tarde. Estamos conversando aqui, eu, Maria Madalena, o Eliel Queiroz e o Paulo Freire sobre o tema Como exercer o princípio de aprender com os erros. Vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Para Direito. E agora vamos falar de economia, e o Consalter é sinônimo de economia. Confiram as ofertas para esta quinta-feira, dia 31 de outubro. Detergente Girando Sol 500 ml, 99 centavos. Lã de aço Bombril 60 gramas, 99 centavos. Molho de tomate Fugini tradicional 340 gramas, 99 centavos. Coxinha frita Consalter a unidade, 99 centavos. E aproveite também leite longa vida Piracanjuba 1 litro semidesnatado e desnatado, 1,79. Filé de peito de frango congelado, 7,49 o quilo. Fraldinha do diafragma congelada, 11,98 o quilo. A quantidade é limitada por cliente e o Consalter não vende no atacado. Consalter, o super amigão. 13h24. As hortas comunitárias do programa Cultivar Energia já ocupam 24 mil metros quadrados embaixo das linhas de transmissão da Copel. É parceria que gera saúde e renda para as famílias, além de cuidado com o meio ambiente. Essa corrente do bem foi adotada como projeto modelo pelo Pacto Global da ONU. Saiba mais sobre o Cultivar Energia e outras ações pelo desenvolvimento sustentável em copel.com. Copel, pura energia, Governo do Paraná. Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe! É na Eletromil! Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil, Rua Stanislau Zambrick 611 Centro, próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Para Direito. Estamos de volta com o programa Conteúdos do Para Direito, ao vivo até as 2 horas da tarde. Eu sou Maria Madalena e converso hoje com o Eliel Queiroz e o Paulo Freire sobre o tema Como exercer o princípio de aprender com os erros. Vamos lá? E aí, vamos começar pela pensata? Isso, então uma segunda pensada nesse bloco aqui, que é bastante interessante. Coloca assim, ó. Se você errou uma vez, por qualquer razão, não tem o direito de errar novamente. Quer dizer, é como se os erros, eles podem ser novos, né? Agora, repetir o erro, persistir no erro, porque tem gente que persiste em errar, aí a coisa já complica, porque há uma conscientização de que eu estou errado e vou continuar assim. Você falou da questão da teimosia, da questão desse contexto. Então, Paulo, como é que você vê, a partir dessa pensata, essa colocação? Bom, se a pessoa errou, ela não pode errar novamente, é isso que diz a pensata, né? Eu penso que nem sempre. Por quê? Principalmente, e especialmente até quando a gente erra por inexperiência. Muitas vezes a gente erra por inexperiência e um erro só que a gente cometeu, né? Muitas vezes esse erro ele não vai ser suficiente para a gente ter aquela visão de conjunto para conseguir acertar numa próxima vez. Uhum. Então, assim, tem vários exemplos no dia a dia mesmo. Para dar um exemplo para vocês, aconteceu algo de ontem para hoje muito trivial, muito básico, muito banal, mas enfim, né? Que nas
assim, nas situações do dia a dia a gente consegue tirar algumas reflexões. Ontem eu estava lá tomando café, daí eu fui pegar o mel. O clima está muito quente aqui em Foz do Iguaçu. Sim, eu coloquei bastante. Bastante, né? Eu coloquei a colher e tal. Daí no que eu fui tirar ali a colher, o mel estava bem líquido, caiu para fora do recipiente ali, né? E pingou e sujou. Falei, ok. Isso foi ontem. Aí hoje eu fui me servir. Daí eu lembrei da experiência de ontem, né? Eu falei, não, já sei que tá quente, o mel tá líquido, se eu for colocar a colher, eu vou dar bastante cuidado, né? E eu fui com bastante cuidado e caiu pelo outro lado. Quer dizer, mesmo sabendo, mesmo estando atento ao processo, né? E tendo errado ontem, eu repeti o erro hoje de uma outra forma. Então, assim, E assim, outras situações, né? Às vezes a gente vai preparar uma aula. Aí você prepara uma aula e naquela aula, enfim, você tá com o assunto na sua cabeça e quando você vai dar aula, ministrar aula, você comete um erro, né? Apareceu uma determinada questão que você não estava prevendo, você comete um erro de abordagem. Ok. Quando você vai dar essa aula pela segunda vez, para aquela abordagem você já está realmente atento, aquele erro você não vai mais cometer. Mas pode ser que apareça uma outra pessoa com uma outra questão e que você perceba que aquela abordagem que você adaptou, ela ainda está errada porque não está incluindo uma segunda abordagem. Então eu penso assim que, de fato, quando você erra uma vez, você já tem material para não errar mais naquele mesmo ponto, mas não quer dizer que você tenha a visão de conjunto do todo para acertar numa próxima vez. Bacana. Aqui o João Paulo Costa Braga manda, parabéns pelo tema, muito necessário. Vemos na academia ciência um exagerado foco no acerto, onde os artigos valorizados publicados são os que têm um resultado positivo. Pergunta ao Paulo, que erro é esse que a academia está cometendo? Ele acha que esse erro levará a ciência em algum momento ao acerto de valorizar o erro e começar a estimular e abrir espaços para essas publicações? Grande abraço. Bacana pergunta. Eu penso que existem pesquisas que estão saindo que estão, acho que, levando a gente para um determinado ponto que a gente está conseguindo enxergar o erro de uma forma diferente, né? A gente estava comentando aqui no intervalo. Eu trabalho na área de educação, né? E a gente observa que, se a gente for observar, por exemplo, os nossos avós, né? Eu me lembro da minha avó falando que na época que ela estudava, se o aluno errava, tinha que estender a mão e vinha o professor com a régua e dava uma reguada na mão da criança, né? Ou então tinha que ajoelhar no milho. Quer dizer, era um processo que, se a criança errava, ela era punida. Então, imagina você vai aprender, por exemplo, matemática com esse método, né? E assim, trazendo para os dias, né, não tão longe mais, mas para os dias até atual, nas nossas educações, né? Muitas vezes você cometia um determinado erro, aquilo ali ele era punido. Então você acabava associando como criança, né? Bom, se eu erro, eu sou punido. Então a criança ela acaba muitas vezes restringindo a criatividade que ela tem, né? E a espontaneidade, inclusive, por conta desse processo punitivo. Felizmente, hoje, já existem muitas escolas que estão observando que o erro, né, ele é muito importante para o processo da aprendizagem. E não só isso, quando a criança ela vai para a aula, e eles fizeram um teste, inclusive, com crianças que estão aprendendo matemática, né? Ela vai aprender matemática, ela errou, o erro é valorizado, né? Então, eles mostram para a criança, olha, esse caminho que você escolheu nos levou a esse resultado, o resultado que a gente gostaria era esse daqui, né? Vamos então, a gente já sabe que para esse caminho não dá certo, vamos escolher um outro caminho. Então, a criança vai entendendo que o erro faz parte do processo evolutivo, ela introjeta aquilo no processo cognitivo dela, e aquilo não tem mais o peso de uma punição, tem um peso de assim, bom, esse aqui é só um caminho que eu já sei que não vai dar aonde eu quero, então eu vou testar um outro caminho, né? E a criança consegue aprender de uma forma muito diferente. Então, os feedbacks que teve dessa experiência que fizeram com essas crianças que estavam aprendendo matemática foi muito positivo. Elas realmente falaram, puxa, agora eu estou entendendo o processo, e simplesmente porque você mudou ali a forma de lidar do ponto de vista da aprendizagem. Até para introjetar também uma sinapse nova, a gente, por exemplo, para caminhar, a gente cai, né? Quando a gente está aprendendo quando é criança, a gente leva muitos tombos, às vezes inclusive adulto, né? Mas enfim, a pessoa, a partir daqueles tombos, ela vai aprendendo e vai pegando segurança, né? Uma coisa que eu achei assim, interessante, quando você trouxe esse exemplo da questão da educação, que veio para mim uma questão assim, por exemplo, do dogmatismo, né? O dogma, tanto academicista ou religioso, qualquer seja que dogma que tem, ele trabalha em cima da punição e a partir do erro, o motivo dessa punição. O motivo de fazer essa punição, a justificativa é o erro. Então, o erro é o grande incentivador dessa punição. Então, a gente começar a trabalhar com isso, você acha que começa desconstruir esse processo dogmático de tanto
não importa em que linha, né? Ou religiosa, ou academicista, você acha que a gente consegue flexibilizar isso? Eu espero que sim, eu espero que sim. Eu estava lembrando, né, inclusive nessa parte acadêmica também, tem 2 estudos que foram feitos muito bacanas. Um é da Carol Dweck, que ela escreveu um livro chamado Mindset, que ela fala que tem 2 tipos de pessoa, basicamente, as que têm mindset fixo e as que têm mindset de crescimento. As pessoas que têm mindset fixo, elas acham que o conhecimento que elas têm é aquele mesmo e não vai mudar, e se elas não estão entendendo um determinado processo, é porque elas não têm talento para aquilo, né? E elas acabam desistindo. As que têm mindset de crescimento, pelo contrário, né? Elas sabem que se elas não estão entendendo um determinado assunto e estão errando, é porque falta experiência naquilo ali. Então elas vão atrás para desenvolver esses talentos, né? E por que eu estou comentando isso? Teve um pessoal que estudou, Jason Moser é o nome do pesquisador, ele estudou esse livro que ela escreveu na sequência, né? E ele percebeu que o nosso cérebro, ele percebe quando a gente erra. Mesmo que a gente não tenha noção de que a gente errou, o nosso cérebro tem uma atividade elétrica numa determinada região associada ao erro. E não só isso, essas pessoas que têm um mindset de crescimento, quando erram, né, outra área do cérebro é ativada, né, que é a área relativa a você prestar atenção ao erro e o que você pode tirar de aprendizado daquilo ali. Ou seja, o cérebro está entendendo que você erra, e não só isso, ele está sendo ativado em pontos assim, olha, você está aprendendo com essa situação. Né? Então, eu estou comentando isso porque tem estudos acadêmicos, né, de pessoas que estão tentando trazer à tona a importância do erro no nosso processo de melhoria. E faz parte, né, da nossa evolução. Você falou aí, eu me lembrei do Pai Rico e Pai Pobre, né, que ele diz que a diferença entre o pensamento rico e o pensamento pobre é olhar para aquela coisa e pensar assim, como eu posso comprar? E já o pensamento pobre olha e fala, eu não posso comprar, ponto. Ou seja, você não estimula o cérebro a pensar soluções, né? E a partir do momento que você pensa, faz esse estímulo, é uma forma de comprar aquilo ali, né? A Cirlei Souza da Boa Tarde fala, excelente assunto. A Sheila Bispo também da Boa Tarde pergunta, professor, o erro depende do ponto de vista de cada um, porque a pessoa ainda não está nesse processo de entendimento do erro. Então podemos dizer que o erro não é um erro propriamente dito? Na verdade, acho que ela não fez uma pergunta, né? É um comentário. Ela comentou aqui. Então, eu acho que para eu comentar o comentário, né? Sim. Esse comentário eu entendo que tem a ver com a percepção que a consciência está tendo, a visão de conjunto que ela tem em relação àquilo. De fato, se ela achar que o que ela fez está correto, né? Ela nem sequer vai dar conta que tem um aprendizado para extrair dali. E aí, por isso que eu volto nas etapas, né? Da aprendizagem pelo erro. De 1 a 10. A primeira etapa é você errar. Você cometer o erro. E às vezes a consciência comete o erro e ela nem sabe que ela cometeu o erro. A segunda etapa, ela tem uma sinalização interna, ela tem alguma percepção, por exemplo, ela fica lembrando daquela situação como um monoideísmo, ela fica revivendo aquilo, ela fica, puxa, eu poderia ter feito algo diferente. Ela errou e ela tem uma sinalização interna de que algo parece que não deu muito certo, né? Então ela pode ir para a primeira etapa e parar na primeira, ela pode chegar na segunda e parar, né? Pode chegar na terceira, por exemplo, que ela tentar remediar, é a ação incompleta, ela tentar dar aquele jeitinho assim para tentar resolver a situação sem realmente assumir o erro. Então acho que tem níveis de gradação no processo de aprendizagem pelo erro que vai até a reciclagem. Né? E mesmo quando você aprende, você tem um aprendizado, bom, eu já entendi o que eu preciso mudar, já entendi qual foi a falha que eu cometi, não quer dizer que você reciclou. Por quê? Você tem que passar pela situação similar a onde você errou, daí sim, se você tiver uma atitude diferente daquela que você teve antes, quando você cometeu o erro, aí você pode dizer que agora sim eu realmente fiz algo diferente, né? Reciclei aquele ponto. Então, acho que tem várias etapas. Um aspecto que vem assim, que é engraçado, né? O quanto que às vezes a falta de aceitação do próprio erro, ou lidar com o próprio erro, mexe com a mnemônica de nós. Porque assim, geralmente, às vezes, quando você brinca com alguma coisa, assim, aquele que cometeu o ato não lembra que errou. Mas aquele que sofreu o erro seu, esse lembra. Então, tem até um mecanismo da gente esquecer que a gente teve aquele erro. Então, você acha que se a gente começar a olhar o erro de uma outra forma, de uma forma mais de aprendizagem, a nossa mnemônica sobre os fatos começam a melhorar? Porque uma coisa que mostra muito de uma consciência evoluída é justamente aquela capacidade mnemônica dela, de ela lembrar. Você não lembra de muitas coisas por imaturidade. Sim. Então, a admissão do erro é uma forma de você
lembrar do que você fez, né? Uhum. E às vezes saber lidar com isso. Como que você vê essa Eu situação? penso que é exatamente essa observação, Eliel. Realmente, se a consciência ela está atenta, né, que ela cometeu erro, se ela aceitou aquele processo, primeiro que o processo de autoculpa, como a gente comentou, ele já fica de lado, ele já é descartado, porque a pessoa fala, ok, essa é a minha fotografia, eu já entendi que tem essas limitações são temporárias. Graças à impermanência, tudo muda. Mas, por exemplo, né, quando você comete erro com outras pessoas, e de fato, você até trouxe, né, esse pensamento que quem sofreu o erro lembra daquilo ali. E muitas vezes quem cometeu o erro, às vezes acaba esquecendo. Tem uma máxima que está relacionada com isso, que eu penso que é assim: dias de erros, anos de retratação, séculos de recomposição. Muitas vezes aquele erro que você cometeu, que às vezes você pode nem ter percebido, aquilo ali vai ter um impacto muito mais amplo, muito mais extenso, né? Então, assim, o que eu procuro fazer quando eu percebo que eu errei? A primeira coisa é você tentar buscar o perdão, principalmente com outras pessoas, né? O perdão, a reconciliação, você tentar, pelo menos nesse ponto, arrumar a situação. Mesmo que a pessoa ali não aceite, mesmo que a pessoa não queira ver aquele processo naquele momento, você tentar fazer essa parte, que já acho que é um primeiro passo, é um passo digno para você tentar, né, caminhar em direção ao acerto. E aí você fazer as reflexões que você tem que fazer para daí chegar no processo de aprendizagem pelo erro. Então, penso que esse processo mnemônico, ele pode ser estendido até para outras vidas aí também, né? Bacana. A Graça Dantas, né, que é a coordenadora do Colégio Invisível da Paradireitologia, pergunta aqui: em sua pesquisa, qual o valor da cosmoética pessoal na compreensão do erro? Eu penso que, assim, ele é um valor muito alto, sabe? Muito, muito alto. Porque eu coloco assim, tem 3 pontos que eu acho que são positivos, que me ajudam hoje, que eu percebo, né, de todo a essência, digamos assim, de tudo que eu fiz para aprender, para errar menos. São 3 pontos que eu acho que vale a pena trazer. O primeiro deles é o respeito genuíno. Né? Respeito genuíno por si mesmo e pelos outros. Né? O segundo ponto é a intencionalidade cosmoética. Né? E o terceiro ponto é você ter um nível, né, pelo menos a consciência em relação ao processo multidimensional o tempo todo. Né? E aí eu acho que vale a pena explicar cada um desses pontos. O respeito genuíno, primeiro, por si próprio, né? O que seria isso? E eu penso assim que esses 3 pontos, eles me previnem muito de cometer erros, né? Assim, muitos, muitos erros. O respeito genuíno por si próprio é assim, é você ter autoestima, é você se cuidar bem, é você não se colocar em situações que você vai, muitas vezes, se ferir, é você evitar repetir erros que você já repetiu, né? É você se colocar em situações que vão te fazer crescer. Isso eu acho que tem a ver com respeito por si mesmo. O respeito pelo outro, eu penso que passa muito pelo seguinte: primeiro, né, só o fato de você olhar uma determinada consciência, você não tem a menor noção do que é estar dentro dela. Né? Você não tem noção do que é, das coisas que ela passou, de tudo que ela vivenciou, de todos os desafios que ela, né, teve na vida dela, enfim, em outras vidas, aula memória. Só por isso, quando você está na frente de uma consciência, eu acho que já existe uma necessidade de um respeito ali, só por esse ponto, né? E um outro ponto que eu acho, em relação a respeito a outras pessoas, é você ser transparente. O respeito por si também, você ser autêntico com você mesmo, né? Quando você é autêntico com você está sendo autêntico com seus valores, e você ser transparente com a outra pessoa. Eu acho que isso é uma forma de respeito ao outro. Sabe, quando você diz a verdade para outra pessoa, primeiro, né, você está dizendo para outra pessoa: olha, eu confio que você tem estrutura para lidar com essa verdade. Esse é o primeiro ponto. Isso eu acho que já é um respeito. E é uma né? honestidade também. Né? E o segundo ponto é, quando você diz a verdade para outra pessoa, você está dando a chance daquela pessoa tomar decisões acertadas com base na informação que ela está tendo. Porque às vezes a pessoa, ela sabendo qual é a verdade, ela sabendo o que você pensa, ela fala assim: então já sei o posicionamento dele, ou já sei o posicionamento dela, então já sei quais decisões eu vou tomar, ela consegue acertar mais na vida. O segundo ponto da intencionalidade cosmoética, que tem a ver com a pergunta que a Graça fez, eu penso assim, o que me previne, né, de cometer outros erros: a gente não ter segundas intenções. Você tem uma intenção só, e essa intenção ser cosmoética. Né? Ali, quando você vai realizar uma determinada situação, você pensar: eu estou tendo algum outro objetivo escuso, oculto, né, além desse que eu estou fazendo? Se eu estou, então acho que alguma coisa não está transparente, alguma coisa não está autêntica ali. Então acho que vale a pena a pessoa parar, pensar e falar: então, peraí, esse não é a intenção correta. Né? Então você tem uma intenção só e ser cosmoética. E o terceiro ponto, que eu acho que é importante, é justamente você ter noção da multidimensionalidade o tempo todo. Por quê? Quando, por exemplo, você não respeita alguém, mesmo que seja em pensamento, aquilo transparece
no extrafísico. Quando você tem uma segunda intenção, mesmo que ninguém esteja vendo, aquilo transparece no extrafísico. Quer dizer, a plateia extrafísica ela é muito maior do que a gente imagina. Tem gente, eu penso que tem consciências que estão observando o tempo todo o que a gente está fazendo. Então, se você não está coerente com aquele processo, aquilo vai ter consequências. Inclusive, eu penso, nossos colegas, por exemplo, que podem estar lá estudando, fazendo curso intermissivo nesse momento. Eles podem estar nos observando os erros que a gente comete aqui, no intrafísico, para falar, bom, o que eu posso aprender dos erros lá que o Paulo Freire está cometendo para eu não cometer quando eu estiver no intrafísico também. Então, eu penso que esses 3 pontos, né, para responder a pergunta da Graça, eu acho que tem a ver com a questão da cosmoética. Sim, também com a integridade consciencial, né? Bom, a gente precisa ir para o intervalo agora, temos mais perguntas, mas faremos na volta. Esse é o programa Conteúdos do Para Direito, ao vivo até as 2h da tarde. Estamos conversando aqui eu, a Maria Madalena, Eliel Queiroz e o Paulo Freire sobre o tema Como exercer o princípio de aprender com os erros. Vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Para Direito. O Mabu Interludium Iguaçu Convention possui estrutura completa para a realização e o sucesso dos seus eventos sociais e corporativos. São 5 salas com capacidade para até 700 pessoas, 100 apartamentos, restaurante e bar. Agende seu evento e fique tranquilo. Nossa equipe foi especialmente treinada para garantir o melhor resultado com o mínimo de preocupação. Entre em contato 3132-2000. Passou o dia sem internet e o técnico ainda não veio? Chega disso! Na Linka, a internet por fibra ótica é super rápida e estável, para que você fique sempre conectado. E o melhor, caso ocorra algum problema no horário comercial, garantimos que os nossos técnicos chegarão em sua casa em até 1 hora após você fazer o pedido. É isso mesmo, com a Linka, você tem um suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Tá esperando o quê? Contrate seu plano agora mesmo, pelo site ou por WhatsApp sem sair de casa. www.linka.net.br. Anotou? Linka com C. linkaconc.net.br ou ligue 35230533. Linka, garantia de suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Água a gente transforma em energia. Energia em benefícios. Com isso, a gente também se transforma. Fica mais ágil, transparente, eficiente. Uma nova Itaipu todos os dias, que gera o melhor para a sociedade, o melhor para o Brasil e o Paraguai, e o principal, o melhor para todos nós. Itaipu, novos tempos, muito mais energia. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Para Direito. Estamos de volta com o programa Conteúdos do Para Direito, ao vivo até as 2h da tarde. Eu sou Maria Madalena e converso hoje com Eliel Queiroz e o Paulo Freire sobre o tema Como exercer o princípio de aprender com os erros. A Marilda de Andrade já está aqui online, mas antes tem um comentário da Sheila Bispo. Professor, nos meus atendimentos não tenho como falar para o cliente que ele está errando. Como posso abordar esse assunto de uma maneira mais leve e não tornando o meu atendimento tão complicado? Trabalho com terapias complementares. E aí a Marilza fala, oi gente, bom programa, estou em São Paulo esperando o voo para Portugal. É muito chique, né? E aí, como a Sheila pode ajudar os pacientes dela sem chocá-los, né, diretamente? Bom, Sheila, o que eu penso, né? Eu não sei que tipo de terapia complementar você faz, mas eu penso que sempre a verdade, ela vai ser mais útil, ela vai ser mais transparente, ela pode ajudar mais, inclusive a pessoa pode te agradecer, né, e eu acho que até pode ser mais eficaz ali. Talvez tenha formas de você falar aquilo ali, né, talvez seja um processo gradativo. Por exemplo, eu não sei se os pacientes que você atende, se eles têm, por exemplo, algum tipo de questão psiquiátrica, que é um pouco mais delicado de lidar, né, inclusive do processo cognitivo. Mas eu penso sempre, e aí por isso que eu comentei a questão do respeito, é você dizer a verdade, mesmo que aquilo seja duro para a pessoa naquele momento, mesmo que aquilo ali possa até te fazer perder esse cliente, né, mas eu penso que naquele momento a pessoa pode ficar até, assim, um pouco ressentida com aquilo, mas aquela semente ficou, né, e eu acho que se você foi transparente, se você falou algum ponto realmente que pode ajudar aquela consciência,
mesmo sendo difícil para ela, eu acho que ali na frente talvez ela consiga perceber isso, e eu acho que você vai ficar até mais tranquila com você mesmo em relação a isso. Porque imagina, por exemplo, Sheila, se você está percebendo uma determinada situação e você não comenta isso com a pessoa, talvez você seja a única pessoa que está tendo acesso àquela consciência que pode falar aquela determinada situação para ela, aquele ponto que ela precisa trabalhar. E se você não fala aquilo, talvez aquela chance daquela consciência enxergar aquele ponto é perdida, né? Então eu penso que vale a pena ponderar aí, talvez uma gradação, mas sempre ser transparente. Essa foi uma das lições que eu aprendi. Isso aí tem um pouco a ver com a pensata aqui, que tem a ver talvez com o processo da omissão deficitária, né? Que aí justamente a pensata coloca justamente isso, né? A omissão deficitária é erro 100% com agravantes. O erro por insuficiência é parcial com atenuantes. E só a tentativa de se construir algo já demonstra alguma validade evolutiva. Errodologia, primeira edição do Léxico, página 608. Todas as pensatas que nós fizemos até agora é página 607 e 608 do Léxico sobre a questão da temática erro. Tá? Só fazer um comentário em relação a esse ponto que o Eliel trouxe, que eu acho que é bem importante. Isso que a gente está falando, né, e com a dúvida que veio da Sheila, ele tem a ver com o binômio representatividade e responsabilidade. Muitas vezes a gente é representante de um determinado grupo numa determinada situação, às vezes até sem perceber, e a gente tem uma responsabilidade inerente àquilo ali. Às vezes o nosso posicionamento, ele pode ser fundamental para fazer diferença naquele grupo, e às vezes você é a única pessoa que pode fazer aquilo naquela determinada situação. Então acho que a gente ter noção da importância da representatividade que a gente tem, da responsabilidade que a gente tem em agir da maneira mais correta perante o grupo ali, pode fazer diferença. Isso que você trouxe é uma coisa bastante interessante, porque nem sempre a gente se vê multidimensionalmente. Existe a representação intrafísica, mas existe a para-representação. Então, naquele momento, daquele posicionamento, às vezes, o maior beneficiado não é nem a pessoa que está falando ali, mas do para-público pelo qual ela representa. Entendeu? E aí você não pode ser omitido dessa responsabilidade. É isso que você está dizendo, né? É isso mesmo, Eliel. Imagina só, né, se a gente observar do ponto de vista de múltiplas vidas, às vezes a gente conviveu com um determinado grupo de consciências há séculos, e às vezes esse grupo de consciências, ele pode nem estar ressomado, mas ele pode estar perto da gente, acompanhando o processo todo, né? E se tiver ressomado também, muitas vezes você vai ter um determinado tipo de atitude que pode repercutir naquele grupo positivamente e às vezes desfazer uma situação que lá no passado foi uma situação de erro, que pode ter sido até ruim, né? E ali você tem a chance de fazer diferente. Então essa visão, eu acho que o tempo todo, a gente é representante o tempo todo, a gente querendo ou não, né? E é só a gente fazer alguns exercícios assim simples, né? Por exemplo, eu sou homem, então estou representando aqui o androssoma, né? Eu trabalho na área de educação, represento as pessoas que trabalham na educação, né? Uma pessoa que nasceu em São Paulo se mudou para Foz. Então assim, a gente está representando, e cada um pode fazer esse exercício, né? O tempo todo a gente está representando grupos. Então... Bacana. Bom, falando em representante, Márcia Ram, manda boa tarde, né? Nossa atual coordenadora lá da Juriscons. A Júlia Amadori pergunta: o que se faz para recompor o erro com outras pessoas? Bom, Júlia, eu posso comentar o que eu procuro fazer, né? A primeira coisa, quando você percebe que você errou, eu comentei isso, né, acho que no bloco anterior, mas vale a pena comentar de novo. O primeiro ponto primeiramente, você aceitar, né, que você errou. Esse processo acho que é fundamental, você perde ali a autoimagem, perde o orgulho, você aceita que aquilo é sua fotografia atual. Mas você procurar buscar já o perdão e a reconciliação o quanto antes, se isso envolve outras pessoas. Às vezes a pessoa tem que se auto-perdoar, às vezes ela tem que fazer reconciliação com ela mesma. Mas se isso envolve outras pessoas, é você já tentar resolver isso nessa vida. Porque se você está tendo a chance de encontrar aquela pessoa ali, de lidar com aquela situação, já tenta fazer isso antes, já tenta limpar essa situação, mesmo que isso não resolva a situação ainda, ou mesmo que isso não corrija o erro. Porque às vezes esse processo pode ser até mais longo, mas acho que esse é o primeiro passo para você caminhar em direção à recomposição, né? E aí, a partir disso, você pode refletir, né, fazer a sua aprendizagem, aí você vai sentindo de acordo com a situação, se é positivo você se aproximar daquela outra consciência ou não, né? Se está tendo abertura para você fazer essa recomposição, mas eu penso que é sempre bom você procurar aproveitar ao máximo a oportunidade atual dessa ressoma aqui para corrigir os próprios erros.
A Graça pergunta aqui também. Em sua pesquisa, qual o mais precioso aprendizado? Aquele que inaugurou uma experiência evolutiva na sua jornada de várias vidas, serexológica, né? E que vai incidir em próximas vidas? Bom, teve vários aprendizados nesse processo de aprendizagem pelo erro, né? Mas eu acho que o aprendizado mais importante foi o resgate da minha essência. Por quê? Quando você erra muito, eu comentei, né? Você perde a autoimagem, você perde o orgulho, você fica cheio de cicatrizes, né? E todo aquele processo, ele é um processo doloroso, né? Você passar por isso. Mas eu comento, né, a questão do respeito por si mesmo. Você entender que, ok, essas aqui são as limitações que eu tenho nesse momento, mas são limitações temporárias, né? E você ser honesto de falar, ok, eu tenho que lidar com isso daqui, e lidar com esse processo todo. Você não ter mais essa preocupação com a autoimagem, você saber, ok, eu errei, eu sou isso aqui, né? Eu acho que isso, primeiro ele dá um alívio, como você comentou, Madalena, mas acho que esse resgate da essência, de você saber quem você é, de você ter, assim, uma noção mais clara. Esse acho que foi o aprendizado mais importante. Por quê? Com o resgate da minha própria essência, eu passei a tomar decisões muito mais maduras. Eu passei a tomar decisões muito mais acertadas, que me preveniam, por exemplo, de desviar daquilo que eu vim fazer nessa vida, sabe? Então eu penso que esse acho que foi o principal aprendizado que eu retirei de tudo isso daqui. Bacana. O Mauro Berger, devemos priorizar sempre atalhos. Da forma que é elaborada a frase, pode atenuar muito o contexto. Blumenau, Santa Catarina. Muito bacana. Tem a ver com aquela questão que foi feita lá, né, de falar a verdade. Quando você colocou assim, uma coisa que me reportou é que a foto não é permanente. Entendeu? Eu acho que isso é uma reconfiguração, porque a gente tem essas... esse erro eu jamais vou conseguir superar, ou, sabe? Todo erro pode ser reparado. Então, quando você coloca que a foto é momentânea e não é permanente, eu acho que a gente desdramatiza a questão do erro. Atualizar a autoimagem, né? Igual a borboleta, que ainda se vê como lagarta. Ela não percebeu que ela já mudou de soma, de estar em outra vida, né? Exato. E graças à impermanência, tudo é possível. Essa frase não é minha, até coloco no verbete aqui, né, de um vietnamita, tem o nome dele aqui, Thich Nhat Hanh. Graças à impermanência, tudo é possível. E isso é muito positivo, porque mesmo que a gente não tenha entendido ali um processo, mesmo que a gente ainda não tenha corrigido, não é estático. Em algum momento a gente vai entender onde a gente errou. Em algum momento a gente vai corrigir aquele erro, em algum momento a gente vai dar um passo adiante. Engraçado que quando você falou do autor da palavra impermanente, há uma repercussão, assim, eu senti uma repercussão dessa ideia, entendeu? Que é uma coisa, assim, que extrafisicamente existe em comunidades mais evoluídas, e que isso ajuda a gente a superar os nossos erros, entendeu? Interessante você comentar, Eliel, ele está vivo, inclusive, ele participou lá ativamente naquele processo que teve da Guerra do Vietnã, ele ajudou muitas comunidades. Teve um pessoal que foi meditar, né, e teve um pessoal que foi ajudar a comunidade na época da Guerra do Vietnã. Ele é vietnamita. Ele fez as duas coisas, né, e ele ainda está vivo, atuando aí no processo de paz. É bacana porque a gente tem uma questão muito forte com os rótulos, né, o etiquetamento. Então a pessoa cometeu um crime, por exemplo, um erro, e aí ela fica com aquela marca, e é difícil muitas vezes ela superar esse rótulo, por mais que ela tenha efetuado um processo de mudança interna, mas para muitas pessoas ela continua sendo vista como aquela que fez tal erro, né? Então, nesse caso, né? Nesse caso a dessoma ajuda, né? Muitas vezes a dessoma vem, né? Aí a pessoa ressoma com outro corpo, aí melhora um pouco, né? Sim. É uma oportunidade, né, de refazer aquela situação. Então, desde o momento que tem formas de fazer diferente, isso é recompositivo, naturalmente. Então, se tudo pode ser recompositivo, na verdade, a gente ficar preso de coisas que não podem ser recompositivo, é uma falta de inteligência evolutiva. Bom, já estamos aqui
Sim, a Sheila Bispo esclarece que ela trabalha com barra de axes e florais. Ela fazia outras terapias, mas depois de conhecer a conscienciologia, ela teve uma lucidez na consciência que mudou bastante a vida dela. E hoje ela tem uma vida mais leve, trabalha com transparência. Mesmo que o outro não aceite, ela procura fazer o outro entender que é o momento e que se abrir, tudo pode vir a melhorar. Bacana. Muito bacana, Sheila. Então, vamos finalizando para as últimas mensagens. Bem, eu gostaria de agradecer a Marilza, que mesmo do aeroporto mandou a mensagem aí. Marilza, boa viagem para você na sua itinerância. Eu sempre falo onde quer que eu esteja que o seu livro, Projeções Assistenciais, é um dos melhores livros que eu já li, inclusive, não só na Conscienciologia, fora. É um livro que eu aprendo bastante. Gostaria só de comentar para todos os voluntários da Conscienciologia que têm interesse, a gente tem lá na Reaprendência um projeto que é a Oficina da Reeducação pela Escrita, é um projeto gratuito, aberto, para todos aqueles que querem escrever artigos, verbetes, livros, cursos. Acontece todos os domingos, das 2 às 6, e a pessoa não precisa ficar esse tempo todo, ela pode chegar a hora que ela quiser, vai embora a hora que ela quiser, chega no dia que ela tiver disponibilidade, enfim. Ela acontece lá na Reaprendência das 2 às 6, estou eu e a professora Fabiana Cerato, né, à frente desse projeto, então quem tiver interesse é só nos procurar, será muito bem-vindo aí, quem quiser escrever, né, a gente está fomentando o processo da escrita. Bacana. A Marilza, ela vai estar em Brasília, né? Aí, Carlos, vê se encontra a Marilza lá no IPC. O IPC de Brasília vai fazer um curso, Projeções Assistenciais, no dia 23 de novembro, em parceria com a Juriscons, né? E o IPC de Belo Horizonte vai promover, junto com a Juriscons, a Teáticas da Mega Fraternidade, no dia 22 de novembro. Então, o pessoal aí de BH e Brasília, recebendo aí os cursos da Paradireitologia. Qualquer informação, o WhatsApp é 45 99111 6263. Paulo, agradeço muito a sua disponibilidade. Acho que a reeducação e o paradireito andam juntos, né? Se complementam. E não tem como a gente aplicar o paradireito, ou pelo menos se esforçar nesse sentido, se a gente não se propuser a uma reeducação consciencial, né? Eliel, quer falar mais alguma coisa? Eu queria agradecer, né, a tua presença aí, a gente fazer essa troca, esse intercâmbio de troca de conhecimento, de vivência pessoal dentro desse contexto. Eu acho que é muito bacana para quem estava ouvindo, para quem está aqui presente, todas as companhias nesse sentido. Eu acho que é muito bacana e é muito gratificante estar aqui hoje, estar dividindo isso com vocês todos, com os ouvintes, com todos que estejam participando. Eu também agradeço bastante aí, Madalena, Eliel, Marilza, todos os ouvintes, todo o pessoal que participou pela oportunidade. E sim, a reeducação penso que está muito integrada com a paradireitologia, enfim, está tudo interligado, né? As especialidades todas aí, enfim. Tá bacana. certo. O Carlos disse que vai lá dar um abraço na Marilza em Brasília. E a Graça agradece ao professor Paulo Freire pela disponibilidade em compartilhar sua pesquisa e a mim, o Eliel, pelo epicentrismo do programa, e vamos em frente, né? Chegamos ao final do programa Conteúdos do Paradireito dessa quinta-feira, dia 31 de outubro, agora são 14 horas em ponto. Agradeço a presença do meu compassageiro Paulo Freire e do meu compassageiro Eliel Queiroz. Agradecemos também aos ouvintes que nos acompanharam nas diferentes plataformas da RCI, e se você não conseguiu pegar desde o começo ou quer ouvir de novo, o programa fica armazenado em vídeo no Facebook, Rádio RCI Iguaçu, e o áudio estará publicado na íntegra no site semprerci.com.br. Também publicamos posteriormente no YouTube da Paradireitologia. O Conteúdos do Paradireito volta na próxima quinta-feira às 13 horas. Até lá. CYJ